Nossa máquina do tempo voltou 80 anos no tempo. Estamos em 1943. Levando em consideração a faixa etária da maioria das pessoas que assistem aos vídeos do nosso canal, que é de 55 a 65 anos, podemos considerar que nossos pais estavam nascendo nessa época e que nossos avós eram jovens adultos. É diante desse cenário que vamos trazer o vídeo de hoje. Embarque comigo nesta viagem até o ano de 1943. O ano de 1943 é um marco na história do Brasil, marcado por uma série de acontecimentos que refletiram as realidades e desafios enfrentados pelo povo na época. Em meio à Segunda Guerra Mundial, o país se viu envolvido em questões internacionais e teve de adaptar-se às circunstâncias globais, enquanto lidava com questões internas que moldaram a vida da população. No contexto global, 1943 encontrou o mundo mergulhado em conflito. O Brasil, sob a liderança de Getúlio Vargas, declarou apoio às nações aliadas, unindo-se à luta contra as forças do eixo. Isso resultou no envio da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para combater na Europa, principalmente na Itália. A participação brasileira no fronte de batalha trouxe tanto orgulho quanto tristeza, uma vez que os nossos heróicos soldados brasileiros enfrentaram desafios e perdas significativas. No cenário econômico, o Brasil vivia um momento de industrialização acelerada, impulsionada pelo modelo de substituição e de importações. O país enfrentava dificuldades em importar produtos devido ao conflito mundial, o que levou a um estímulo da produção interna. Novas indústrias foram estabelecidas, contribuindo para a urbanização e transformando a vida nas cidades. O ano de 43 também foi marcado por desafios sociais e culturais. O país ainda lidava com profundas desigualdades e questões relacionadas ao racismo. A população negra enfrentava discriminação e as oportunidades muitas vezes eram limitadas. No entanto, também houve avanços. O governo Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que buscava controlar a informação, mas também promover a disseminação de ideias culturais. Na vida cotidiana, 1943 era uma época em que a tecnologia estava em constante evolução. O rádio desempenhava um papel crucial na disseminação de informações e entretenimento. A população reunia-se em torno dos aparelhos para ouvir notícias sobre a guerra, bem como programas de entretenimento que se tornaram populares na época. Agora vamos aos fatos que marcaram o Brasil e o mundo no ano de 1943. Dia 15 de janeiro era inaugurado o Pentágono nos Estados Unidos. O Pentágono era a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado no condado de Arlington, na Virgínia. No dia 28 de janeiro, havia a Conferência de Natal, onde o presidente americano Franklin Roosevelt se reunia com Getúlio Vargas, quando concordaram na formação da Força Expedicionária Brasileira e definiram os recursos para a Companhia Siderúrgica Nacional. No dia 19 de abril, na Polônia, tem início o levante do gueto de Varsóvia, depois que tropas alemãs entram no gueto para levar os judeus remanescentes. Dia 14 de janeiro, tinha início um encontro de 10 dias entre Churchill e Roosevelt, na cidade marroquina de Casablanca, para discutirem as linhas fundamentais de estratégia de guerra. No dia 18 de janeiro, os alemães bombardearam Londres com 2 ataques diurnos. No mesmo dia, os britânicos também atacaram Berlim, perdendo um total de 22 bombardeiros. No dia 2 de fevereiro, as últimas tropas alemãs em Stalingrado renderam-se ao Exército Vermelho, chegando ao fim uma das mais importantes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Dia 9 de fevereiro, após 6 meses desde o início, terminava a Batalha de Guadalcanal, também conhecida como Campanha de Guadalcanal, entre as forças aliadas e o Japão, durante a Guerra do Pacífico. No dia 19 de julho, dava-se início ao primeiro bombardeio dos aliados sobre Roma, capital da Itália, um dos países do eixo, levando dias depois à queda de Mussolini. No dia 10 de julho, morria em Nova York o cientista e inventor Nikola Tesla. Tesla foi uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade, célebre pelos seus trabalhos na área de eletromagnetismo. No dia 2 de dezembro, bombardeios pesados aliados lançam mais de 1.500 toneladas de bombas sobre Berlim,
causando enorme devastação. No Brasil, no dia 2 de fevereiro, era descoberta uma organização brasileira de quinta coluna, chefiada pelo espião nazista Niels Christian Christensen. No dia 9 de fevereiro, era preso no Rio de Janeiro um grupo de espionagem chefiada por Albert Gustav Engels. No dia 18 de fevereiro, o navio brasileiro Brasiloide era torpedeado e afundado a cerca de 5 milhas da costa entre Maceió e Salvador. 8 pessoas ficaram feridas. No dia 2 de março, mais um navio brasileiro é torpedeado. Dessa vez era o Afonso Pena. Foi afundado no litoral da Bahia. No processo há controvérsia se morreram 92 ou 94 passageiros e 30 ou 32 ou 34 tripulantes. No dia 11 de março, o almirante americano Bill Degar, chefe da missão naval, enviava ao ministro da Aeronáutica Salgado Filho memorando sobre a participação da Força Aérea Brasileira na guerra. No dia 15 de março, o presidente Getúlio Vargas aprovava o memorando do general Dutra sobre as medidas para a criação do Corpo Expedicionário Brasileiro. É o primeiro passo para o surgimento da FEB. No dia 17 de março, o capitão-tenente Valim de Vasconcelos, comandante do Jaguaribe, em serviço de comboio, ataca e avaria um submarino alemão, que a tripulação termina de afundar. No dia 31 de março, o jornal norte-americano The New York Times informava em manchete que o Brasil enviaria a Força Expedicionária Brasileira para o exterior. No dia 30 de junho, o navio brasileiro Tutóia era torpedeado e afundado na altura da Jureia, ao norte de Igape, no litoral de São Paulo. 7 pessoas morreram, inclusive o seu comandante. No dia 10 de julho, tropas aliadas invadem a Sicília, sob o comando do general americano Eisenhower. Dia 25 de julho, Mussolini é forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro da Itália. O Marechal Pietro Badoglio é nomeado primeiro-ministro. O navio brasileiro Bagé é torpedeado e afunda no litoral de Sergipe, no dia 31 de julho. Morrem 20 tripulantes, inclusive o comandante e 8 passageiros. 3 aviões brasileiros afundam um submarino alemão no litoral do Rio de Janeiro no mesmo dia. Dia 9 de agosto, Eurico Dutra convida o general Mascarenhas de Moraes para comandar uma das divisões que constituirão o Corpo Expedicionário Brasileiro. É criada a FEB, então constituída pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária e órgãos não divisionários, a 1ª DIE, pela Portaria Ministerial número 47/44. No dia 3 de setembro, o 8º Exército Britânico desembarcava na Península Itálica, iniciando a segunda frente de luta na Europa. É assinado o armistício entre Itália e os aliados. No dia 8 de setembro, Eisenhower anunciava a rendição incondicional das Forças Armadas Italianas. Em informe bienal ao Departamento de Guerra, o general Marshall declara ser o Brasil vitalmente importante para a defesa dos Estados Unidos, pois oferece o ponto de contato mais próximo do continente com o teatro de operações europeu. No dia 18 de dezembro, pelo Decreto-Lei nº 6.123, o governo cria o primeiro grupo de aviação de caça, e o decreto de 27 de dezembro do mesmo ano classifica como seu comandante o Major Aviador Nero Moura. Mascarenhas de Moraes e a missão brasileira chegam a Nápoles no mesmo dia. Então, pessoal, é isso. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo. Lembrando, caso você ainda não seja inscrito ao nosso canal, por obséquio, se inscreva. Não esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. E até a próxima, pessoal!